Para filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre que mesmo? A filosofia e seus modos de pensar. Mas ocorre uma revolução epistemológica e surge um novo modo de pensar no Ocidente. Mas a partir desse processo de expressão da consciência que a vai levando a buscar cada vez mais o sentido das coisas e, portanto, a desenvolver um pensamento que já traz implícito em si um sentido embrionário, é-nos possível resgatar algumas raízes profundas. Do que as pesquisas antropológicas nos revelam, podemos saber que a forma mais ancestral de os homens buscarem com alguma sistematicidade a explicação, o sentido das coisas, foi o mito. O mito não é algo absurdo, racional, pré-lógico, como se diz muitas vezes. Ao contrário, ele é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana, querendo se libertar cada vez mais das incumbências quase que instintivas de manutenção da vida, para colocar a ordem no mundo. Afinal, o mundo lhe parecia um tanto quanto caótico, sufocando os homens com sua magnitude, com a sua bruta objetividade. Era preciso que tanta heterogeneidade, tanta multiplicidade, tanta desordem tivesse alguma ordenação. O mito é a primeira construção teórico-subjetiva do homem para pôr ordem nessa situação de aparente desordem. O mito assume a forma de uma narrativa imaginária pela qual as várias culturas procuram explicar a origem do universo e o funcionamento, a origem dos homens, o fundamento de seus costumes, apelando para entidades sobrenaturais superiores aos homens, a forças e poderes misteriosos que definiram o seu destino. Hoje, para nós, os mitos dos povos arcaicos nos parecem, à primeira vista, histórias lendárias e fantasiosas, sem muito nexo. Mas, na verdade, para aqueles povos, eles representavam uma explicação valiosa e satisfatória. Satisfaziam a exigência que começavam a ter de compreender o sentido de sua própria existência. Vejamos, a título de exemplo, uma narrativa mítica extraída da Teogonia, que narra o nascimento dos deuses de Hesíodo, poeta grego. Os deuses primordiais. Sim, bem primeiro nasceu o caos, deus da desordem, depois também a terra, de amplo seio, Gaia, de tudo sede irresvalável sempre. Dos imortais, que tem a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro, o inferno, o mundo inferior, o mundo dos mortos, nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o deus do amor, o Cupido, o mais belo entre os deuses imortais. Solta membros dos deuses todos e dos homens todos, ela doma no peito o espírito e a prudente vontade. Do caos, Érebo e noite negra nasceram, da noite, aliás, éter e dia nasceram. Gerou-os fecundada, unida a Érebo em amor. Terra primeiro pariu, igual a si mesmo, o céu constelado, Urano, para cercá-la toda ao redor, e ser aos deuses venturosos sede irresvalável sempre. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas, ninfas que moram nas montanhas frondosas, e pariu a infecunda planície impetuosa de ondas o mar, sem o desejoso amor. Depois pariu do coito com o céu oceano, um titã, de fundos remoinhos, e coios, e crios, e hipério, e jápeto, e teia, e reia, e temes, e a memória, mnemosine, e febre, e após com ótimas armas Cronos, titã do tempo, de curvo pensar, filho mais terrível, detestou o florescente pai. Paris pariu ainda é de Troia, Pariu ainda os ciclopes, gigantes de um olho só, de soberbo coração, trovão, relâmpago e arges de violento ânimo, que a Zeus deram o trovão e forjaram o raio. Então, os ciclopes que fizeram os raios, as armas, na verdade, o raio para o Zeus, fez o capacete de invisibilidade para o Hades, fez o tridente para o Poseidon. Eles, no mais, eram comparáveis aos deuses. O único olho bem no meio repousava na fronte. Ciclopes denominava-os o nome, porque neles, circular olho sozinho, repousava na fronte. Vigor, violência e engenho possuíam a nação. Outros ainda da terra e do céu nasceram. 3 filhos enormes, violentos, não nomeáveis. Cotos, Briareu e Gigos, assombrosos filhos, que são os hecatônquiros, Deles eram 100 braços, que saltavam dos ombros aproximáveis. Cabeças de cada um 50 brotavam dos ombros, 50 cabeças sem braços, os hecatônquiros. Sobre os grossos membros, vigor sem limite, poderoso e na enorme forma. Então está a origem dos deuses na teogonia de Hesíodo, Por outro lado, os antropólogos de hoje são mais cautelosos em considerar como ilógicas primitivas as expressões do pensamento mítico. Levi-Strauss tem demonstrado com suas pesquisas e estudos antropológicos que a humanidade sempre necessitou
necessitou dessas modalidades explicativas e que não há diferença de natureza e grau entre o pensamento selvagem dos povos que criaram um mito e o pensamento domesticado da cultura moderna. Apenas a lógica do primeiro é uma lógica do sensível, da qual foi se afastando do segundo, operando uma separação indevida. No prolongamento do mito, vamos assistir ainda na história de nossa cultura ao surgimento da forma religiosa de explicar a existência da natureza e da humanidade. Sempre na mesma linha de trazer uma explicação, de dar um sentido às coisas e ao agir dos homens. A religião introduz mais nitidez, maior compreensibilidade ao atribuir a um Deus pessoal e inteligente a criação e o governo do universo. A criação, pela subjetividade humana, de uma divindade inteligente e poderosa, é um recurso da ascendente consciência para ampliar sua capacidade de explicação e de compreensão da realidade natural e humana. Considera-se que as fases das consciências míticas e religiosas são ainda pré-filosóficas e que justamente a filosofia surgiu na Grécia Antiga, quando a consciência humana pretendeu explicar as coisas sem recorrer a entidades sobrenaturais, a forças superiores e personalizadas. A tentativa agora era a de continuar procurando a explicação e o sentido das coisas, mas sem sair de seu próprio interior. Tratava-se de dar conta da natureza de um fundamento que ordenasse, mas sem duplicá-la, criando-se um mundo de ordem sacral. É o momento, então, que a consciência se assume plenamente como razão lógica, se identifica com o logos, explicação racional, e passa a entender que toda a realidade é possuída e ordenada por esse mesmo logos. É nesse ambiente que nasce na Grécia a filosofia ocidental, como a entendemos até hoje em nossa cultura. Essa nova abordagem da realidade do universo e da vida humana tem suas primeiras formas de expressão no século VI antes de nossa era, com os chamados filósofos pré-socráticos. Com efeito, o que esses pensadores fizeram, após renegar as explicações míticas e religiosas vigentes na cultura grega, foi buscar um elemento natural, fundante, ordenador, unificador que desse conta da ordem do mundo. Tentaram mostrar que o cosmos deixara de ser caos, ou seja, desordem, e passou a ser um mundo ordenado, em decorrência da presença e da atuação de um princípio fundador, a arqué, feita da mesma natureza e que nada tinha a ver com qualquer entidade humana ou divina. Desde então, a cultura ocidental nunca mais abandonou a busca incessante por um princípio lógico e desse conta do modo de ser da realidade e, quanto a isso, a história de nossa cultura se confunde com a história da filosofia. Neste capítulo vou explicitar as grandes articulações da filosofia na história de nossa cultura, procurando mostrar como foram se constituindo e se desenvolvendo os vários modos pelos quais essa nova forma de pensar o mundo foi se expressando no seu espaço-tempo. Estarei mostrando que a visão de conjunto da história da cultura e da filosofia nos leva a constatar que, tendo aprendido a pensar com os gregos, os filósofos têm desenvolvido três perspectivas diferentes de aplicar sua atividade racional. São três grandes ângulos sobre os quais se busca aprender o sentido das coisas: a perspectiva metafísica, a perspectiva científica e a perspectiva dialética. Com efeito, tendo superado as abordagens mítica e religiosa, a consciência filosófica se constitui inicialmente como pensamento metafísico. É o modo metafísico de pensar que nos ensinam logo de início, Parmênides, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas o que quer dizer pensar metafisicamente? A palavra metafísica significa simplesmente aquilo que vem depois da física, e foi usada na origem apenas para designar as obras de Aristóteles que se seguiram a sua obra sobre a física, que era o estudo que Aristóteles fizera da natureza. Mas logo o sentido se adensou e passou a expressar aquele conhecimento diferente do conhecimento da física, aquele tipo de conhecimento que se situaria para além do conhecimento fornecido pela física, ou, falando contemporaneamente, além do conhecimento fornecido pela ciência. Essas referências nos ajudam a entender melhor a questão, mas não a esgotam, porque o principal mesmo é ver como procede e o que pretende positivamente essa forma de conhecimento. Não é o caso de responder agora a essa questão, uma vez que ela será retomada e desenvolvida em aulas posteriores. Por enquanto, digo apenas que, do ponto de vista metafísico, pretende-se alcançar, através do conhecimento, a própria essência das coisas, assumindo-se a posição de que a razão humana é capaz de atingir o núcleo de todos os objetos, de saber o que de fato eles são em si mesmos. Dessa forma, poderíamos construir um sistema de conceitos que representaria o mundo tal qual ele é. Mas ocorre uma revolução epistemológica e surge um novo modo de pensar no Ocidente. Só que, lá por volta de 1400, o modo metafísico de pensar começa a ser seriamente questionado, pela mesma consciência racional que até então se dedicara a ele. Uma série de razões de ordem econômica, política e cultural está à base desse questionamento. É que a explicação metafísica tornara-se insatisfatória
para a consciência filosófica que vai emergindo no início da Era Moderna. Na realidade, a cultura ocidental, em decorrência de todo o desenvolvimento econômico-social da Europa, coloca à disposição dos homens muitos outros instrumentos e recursos que lhes permitem ir além das conclusões metafísicas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu quero aqui agradecer os nossos mais de 310 já inscritos. Agradecer também aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro. Deixe sua visualização, seu like e seu comentário. Agradecer aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso próprio canal, seja nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí. Hasta na vista, Bíblia, e até a próxima.